Hoje a gente vai ver primeiro o que é parcimônia na condução de vozes, rapidamente. Depois a gente vai ver o que é um ciclo parcimonioso. Eu tenho 3 vídeos que vão bem a fundo sobre os ciclos parcimoniosos aqui no canal, que se vocês quiserem se aprofundar depois, vocês podem ir lá. Mas aqui a gente vai examinar um ciclo exatamente, que é o ciclo gerador da harmonia desse. O trecho se chama Land, Grass, Trees, que é uma parte, que é um movimento, pode-se dizer, são movimentos contínuos, né, de um concerto para piano, de uma peça que pode ser considerada um concerto para piano, embora ela não seja dividida da maneira tradicional, né, em movimentos, como os concertos para piano tradicionais, do compositor britânico Thomas Adès. Thomas Adès é um compositor que eu, pessoalmente, pelo menos, considero um dos mais importantes compositores vivos e provavelmente um dos mais importantes compositores. Convido vocês a conhecerem esse concerto dele. Se chama In 7 Days. Eu passei 5 anos estudando a harmonia de Thomas Adès, porque a harmonia de Thomas Adès me fascinou tanto que eu escolhi esse tema, né, ou seja, a harmonia dele, para estudar no doutorado. Então eu passei 5 anos de doutorado estudando a harmonia de Thomas Adès. Aqui fiz essa tese em 2015, defendi essa tese aqui, que chama Caminhos Concêntricos, Ciclos Combinados na Estruturação das Alturas em Obras de Thomas Adès. Porque ele, uma grande parte das obras dele, talvez a maior parte das obras dele, na maior parte das obras dele, ele usa algum tipo de ciclo e ciclos combinados, né, para organizar as alturas dele. Esse exemplo desse trecho, ele é muito representativo porque fica perceptível, né, a ciclicidade da harmonia. Não sei se fica tão perceptível assim, que ele está usando sempre o mesmo ciclo e acelerando a frequência dos acordes. Parcimônia na condução de vozes é quando você caminha pouco de uma tríade para outra, ou de um acorde para outro, ou de qualquer estrutura para outra. A gente tem estruturas que são bastante simétricas, que dividem a oitava em partes iguais, que é o acorde aumentado, certo? Divide a oitava em 3 partes iguais. O acorde diminuto divide a oitava, a tétrade diminuta, né? Divide a oitava em 4 partes iguais. Obviamente o trítono, que divide em 2 partes iguais, mas o trítono está dentro do acorde diminuto, que divide a oitava em 4 partes iguais. Essas estruturas são simétricas, mas a tríade maior, a tríade menor e também as tétrades, né? A tétrade dominante, sétima maior, meio diminuta, a menor com sétima maior, são estruturas que são quase simétricas. Por que quase simétricas? Você pega uma tríade aumentada, você muda só um pouquinho, ela virou uma tríade maior. Você muda só um pouquinho, ela virou uma tríade menor, tá? No caso aqui um Lá menor. Então essas estruturas, tríade maior, tríade menor e as tétrades também, são estruturas quase simétricas. E as estruturas quase simétricas são muito interessantes porque, não só porque você pode achar que soam bonitas, consonantes, etc. Mas elas são interessantes porque elas se movem de uma para outra caminhando pouco. Então eu vou de qualquer tríade para qualquer outra tríade caminhando muito pouco, né? Então eu posso fazer uma progressão desse tipo, que vai só subindo ou que vai só descendo, ou que combina descida e subida. Ou seja, eu estou fazendo um movimento parcimonioso, eu estou fazendo uma condução de vozes parcimoniosa. Quando eu vou de um Dó para um Fá maior, eu tenho uma maneira parcimoniosa de fazer isso, que é caminhando o mínimo possível, né? Então, caminhar o máximo possível seria dar um Dó bem grave, um Fá bem agudo, tá? Ou pular, fazer só a posição fundamental, fazer um Dó aqui, um Fá lá. Claro que isso tem sua aplicação, não estou dizendo que sempre você deve ser parcimonioso, mas eu estou falando simplesmente que parcimônia é você caminhar pouco. E estamos falando também que as estruturas triádicas e tetrádicas favorecem que você caminhe pouco. Ah, professor, quais são as estruturas que não favorecem? As estruturas simétricas, pois que elas não são quase simétricas, você tem pouca mobilidade, porque você tem poucas transposições de cada uma delas, tá? E as estruturas que são longe de serem simétricas, por exemplo, isso aqui
Você vai ter que caminhar muito disso aqui para isso aqui, né? Por exemplo, né? Cada voz tem que caminhar muito. Ao passo que nas tríades não, você caminha pouco para, né, para qualquer outra. Mesmo que não seja tríade, né? Você pode bolar uma progressão harmônica que não tem nada a ver com campo harmônico, né? Mas que é pensada em termos de parcimônia, né? Ou seja, você caminhar pouco entre uma voz e outra, né? Opa, ficou muito dissonante aqui. Ou seja, você pode criar uma infinidade de harmonias, sempre baseado nessa ideia de pequenas transformações de uma tríade ou de uma tétrade para outra. Esse movimento parcimonioso ele não precisa ser consonante, ele pode ser mais dissonante, né? Mas ele também pode ser triádico. Tá? Vocês entenderam o que é parcimônia na condução de vozes e vocês entenderam que a gente pode criar uma sequência de acordes, uma harmonia que não seja baseada, né, em tonalidade ou em campo harmônico, mas em, como a gente chama tecnicamente, transformações parcimoniosas, né? Se você pega um Dó maior e eleva a quinta, isso é uma transformação. Depois você baixa a terça, é outra transformação que vai gerar outra tétrade, né? Depois você baixa o Dó, gera outra tétrade. Depois você baixa aqui, digamos, gera outra, etc, tá? Bom, então eu vou dar um exemplo de um ciclo parcimonioso. O que é bom, a gente falou que é parcimônia, né? O que é um ciclo? Um ciclo é uma coisa que retorna ao seu início, né? Um círculo, uma coisa que é cíclica, é uma coisa que se repete. Então, quando a gente repete um padrão de transformações nas tríades, ou em tríades, ou em tétrades, ou em qualquer estrutura de conjunto de nota, a gente termina por estabelecer um ciclo, se a gente repete o padrão de transformações. Então, por exemplo, eu já dei alguns exemplos aqui, mas eu quero pedir a vocês aqui, ó, me diz um acorde que eu posso partir do Dó e mover um semitom e chegar em outra tríade maior ou menor. Então, ó, eu vou de Dó para Mi menor, eu quero mudar uma nota só, tá? Então eu peguei o Dó, baixei a fundamental e virou um Mi menor. Eu quero mudar meio tom e ir para outra tríade maior ou menor, que não seja Dó. Muda o Sol para Sol sustenido. Desculpa, Sol sustenido vai virar Mi maior, né? Mudando o Sol para Sol sustenido vai virar Mi maior. Veja, aqui eu cheguei numa tríade maior, que é o mesmo tipo de tríade onde eu comecei. Se eu cheguei aqui numa tríade que é o mesmo tipo dessa daqui, eu posso começar, se eu quiser, a repetir o padrão de transformações. Qual foi o padrão? O que foi que eu fiz aqui de Dó para o Mi menor? Eu baixei a fundamental, né? Para chegar no Mi menor. E no Mi maior, do Mi menor para o Mi maior eu fiz o quê? Eu aumentei a terça. Elevei a terça em meio tom. Aí parei no Mi maior. Ou seja, se eu cheguei de novo aqui num acorde que é do mesmo tipo do meu primeiro acorde, eu posso começar a repetir isso aqui. Eu posso pegar isso aqui e estabelecer e tornar esses dois procedimentos, ou seja, baixar a fundamental, depois subir a terça, no meu padrão de transformações. Então eu vou repetir isso daqui. Vou baixar a fundamental do Mi, tá? Eu vou ter o quê? Sol sustenido menor, né? Ou seja, eu vou repetir esse padrão de transformações. Do Sol sustenido menor eu vou elevar a terça. Aí eu vou ter o quê? Um Sol sustenido maior, né? Ou um Lá bemol maior, tanto faz.
E aqui eu vou repetir de novo meu padrão de transformações, porque eu cheguei em outra tríade maior, eu vou fazer isso aqui ad infinito. Vocês vão ver que vai terminar já, porque esse ad infinito, esse ciclo é pequeno, vai se fechar. Então eu vou baixar a fundamental do Lá bemol, e ele vai virar o quê? Estou aqui no Lá bemol, né? Vou baixar a fundamental dele, e ele vai virar um Dó menor. E eu vou levar a terça do Dó menor, e ele vai virar Dó maior, ou seja, o meu ciclo se fechou. Então meu ciclo é isso aqui. Certo? Então eu fiz um ciclo parcimonioso formado por 6 tríades. Se vocês forem assistir lá o meu vídeo, meu primeiro vídeo, como eu falei, tem 3 vídeos que são aulas muito boas sobre ciclos parcimoniosos. Eu exploro bastante as implicações e a estrutura e as escalas relacionadas aos ciclos parcimoniosos, e eu ilustro o que é que você pode fazer com eles em termos de harmonização e de improvisação, certo? De material. Esses ciclos parcimoniosos, eles vão servir de material para compor, de material para improvisar, eles vão servir para várias coisas, tá? Por exemplo, se você colocar todas as notas que eu tenho nessas tríades aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter Dó, né? Eu vou ter Dó sustenido? Não. Vou ter Ré? Não. Vou ter Mi bemol? Sim. Vou ter Mi bemol, que eu vou chamar de Ré sustenido. Vou ter Mi natural, obviamente, né? Mi aqui. Vou ter Fá? Não, não tem nenhum Fá. Ops. Tem nenhum Fá. Não tem nenhum Fá sustenido. Eu tenho Sol, obviamente. Eu tenho Sol sustenido, porque no Mi maior tem Sol sustenido, que é o Lá bemol. Eu tenho Lá? Não. Eu tenho Si bemol? Não. E eu tenho Si? Sim. Então eu vou ter uma escala, ou um conjunto de notas, eu vou chamar isso aqui de Lá bemol, que é o que a gente chama de escala hexatônica, ou escala aumentada. Tem gente que chama hexatônica a tom inteiro, mas eu prefiro chamar a tom inteiro de tom inteiro, e essa escala aqui eu prefiro chamar de aumentada. Uma das implicações disso é o quê? É que você pode usar essa escala para improvisar sobre qualquer um desses acordes aqui. Eles fazem parte de uma família, a família hexatônica. E ela vai gerar também outros acordes, não são só tríades. Ela gera essa tríade aqui, Dó com sétima maior, ela gera a tríade aumentada com sétima maior. E ela vai gerar a mesma coisa em Mi e em Lá bemol. Ou seja, vai gerar Mi com sétima maior, Mi aumentado com sétima maior, Lá bemol com sétima maior e Lá bemol aumentado com sétima maior. Além de Dó menor com sétima maior, Mi menor com sétima maior e Lá bemol com sétima maior. Então... Vamos olhar agora, já que a gente sabe o que é um ciclo parcimonioso, a gente fez um ciclo parcimonioso aqui modesto, vamos olhar o ciclo parcimonioso monstruoso de Thomas Adès. Thomas Adès bolou um padrão de transformações para essa peça aqui, Trees, Grass, Flowers, onde ele só usa tríade, e este é o resumo, vamos dizer assim, do padrão de transformações dele. Ele parte de uma tríade menor, ele só usa tríade maior, menor, aumentada e suspensa. Não tem tríade não tem tríade diminuta nenhuma, tá? Então o que é que ele faz? Olha o padrão de transformação dele aqui. Primeiro, ele transforma Dó sustenido menor em Dó suspenso, ou seja, ele eleva a terça em 2 semitons, né? Segundo, do Dó sustenido sus para Fá sustenido sus, ele eleva a quinta do Dó sustenido suspenso, 3 semitons, né? E aqui ele pega a quinta do acorde mais 3 semitons. Esse aqui é o único lugar onde ele anda 3 semitons. O resto ele vai andar bem pouco. Do terceiro para o quarto, ou seja, a terceira transformação é qual? Pega a quinta e caminha 2 semitons. Depois do Si, ele faz Si aumentado, ou seja, ele pega a quinta e aumenta 1 semitom. Depois ele pega do Si aumentado, ele abaixa a fundamental em 1 semitom. Daqui para aqui ele faz o quê? Abaixou também a fundamental em meio tom, né? A próxima coisa que ele faz é o quê? Baixar a fundamental 2 tons para chegar do Sol menor para o Si bemol, né? Faz isso. Do Si bemol para o Fá sus, o que é que ele faz? Baixa a terça 2 semitons. Do Fá sus para o Fá, obviamente, ele baixa a quarta 1 semitom. E do Fá para o Fá aumentado,
ele eleva, obviamente, a quinta em um semitom. Do Fá aumentado, ele vai elevar a fundamental para chegar em Fá sustenido maior. Então, isso aqui é o padrão de transformações dele. Ele aí vai começar a repetir esse padrão de transformações, porque ele chegou aqui no Fá aumentado, elevou a fundamental e virou Fá sustenido menor, desculpa. Aí aqui ele vai repetir esse padrão todo aqui, a partir daqui, tá? Como daqui para aqui ele tem uma quinta, obviamente se a gente repetir esse padrão inteiro, ele vai chegar nisso aqui, ou seja, eu vou ter 12 linhas, né? Porque a quinta, ela tem 12 quintas, se você superpuser quintas, né? Vai dar 12 notas, tá? Então ele tem esse padrão de transformações, um padrão de transformações que estabelece um ciclo parcimonioso enorme. Claro que não são 123 tríades diferentes, porque a gente não tem tanta tríade diferente assim, né? Ele vai pelo ciclo das quintas. O padrão de transformação dele vai pelo ciclo das quintas. Você tem aqui, você vai ter Fá de novo, o Fá vai aparecer aqui de novo, vai aparecer em lugares diferentes do ciclo, mas você vai ouvir esse ciclo como um grande círculo, né, de transformações. E é claro que isso é só um material, isso aí não é composição, isso aí é estabelecimento de material. Quando ele está fazendo esse ciclo, quando ele está fazendo esses acordes, claro que isso faz parte do processo composicional, mas isso não é exatamente compor ainda, isso é selecionar material, engendrar um material, né? Ele está fazendo uma série, né? De certa forma uma composição serial, porque é uma série de acordes ordenada e ele vai obedecer isso rigorosamente durante esse trecho todo que a gente ouviu, vai ouvir de novo, acompanhando aqui com a partitura. Tem exatamente 5 minutos e 35 segundos. Ele passa 5 minutos e 35 segundos usando rigorosamente esse ciclo daqui, sem pular, sem omitir. Obviamente ele faz esse ciclo diversas vezes, tá? Então vamos só tocar aqui pra gente se divertir. Ó, eu vou tentar tocar mostrando aqui cada um, né? Aqui. Aí vai começar a repetir o padrão de transformações. Vou fazer assim. Ré bemol suíço. Sol menor, Sol sus, Dó sus, Fá, Lá. Aí Dó menor, Dó sus, Fá sus, Si bemol aumentado, Ré, Fá sustenido menor, Ré mi sus. Estamos aqui em Fá menor agora. Fá sus, Si bemol sus, Mi bemol. Você vê que ele vai habilmente, ele faz algumas subidas, né? Como a gente viu aqui. Deixa eu parar um pouquinho. Ele sobe e desce, né? Então o ciclo não fica tão repetitivo, né? Eu tô aonde? Tô nesse Ré aqui, se não me engano. Lá sus, Lá. Lá aumentado, Si bemol menor, Si bemol sus, Mi bemol sus,
Mi bemol sus, Lá bemol sus, Ré bemol aumentado, Fá, Dó, Sol sus, Sol aumentado, Lá bemol menor, Lá bemol sus, Sol bemol aumentado, Si bemol, Ré menor, ficou alto aqui para minha mão esquerda, Fá, fiz Fá, Dó sus, Dó, aí Dó aumentado e finalmente ele vai voltar para cá. Existe uma coisa que é chamada de índice de parcimônia, que é o seguinte: então de Dó para Fá, ou seja, duas tríades relacionadas por quarta ou por quinta, entre fundamentais, você vai caminhar 3 semitons, certo? O índice de parcimônia é 3 de Dó para Fá, tá? Porque você caminhou 3 semitons, um do Mi para o Fá e 2 semitons do Sol para o Lá. Então o índice de parcimônia nesse caso aqui é 3. Mas ninguém disse, até onde eu sei, até onde vai a parcimônia e até onde deixa de ser parcimonioso, tá? Então, mas a regra que Thomas Hades impôs a ele mesmo na hora de construir esse ciclo foi: eu só vou mudar uma nota de cada acorde. E por que ele achou interessante? Por que provavelmente ele escolheu mudar uma nota só? Por quê? Porque cada acorde desse vai ter 2 notas em comum com o próximo acorde. Isso vai fazer com que com que ele consiga uma diversidade de ritmo nas vozes, por exemplo. Porque se eu estou aqui do primeiro para o segundo, né? Então tem 2 instrumentos aqui, que se eu colocar em 3 instrumentos, ou numa textura 3 vozes, 2 vozes vão permanecer, né? E uma vai mudar. Enquanto os 2 vão ficar aqui. Ou seja, eu vou ter uma diversidade de ritmo. Depois a que vai mudar é essa, né? Então, né? Depois a que vai mudar é a outra, tá? Então, tem várias características nesse ciclo que é muito interessante, porque a voz do meio mudou, agora a voz de cima mudou, agora a voz de baixo mudou, tá? E agora a voz do meio mudou, agora a voz de cima, agora a voz de baixo, agora a voz do meio, agora a voz de baixo, agora a voz de cima. Ou seja, cada hora é uma voz, é a voz que está numa posição que está mudando. Esse é um ciclo muito engenhoso, ele é muito engenhoso, se você for olhar todos esses aspectos. E provavelmente ele estipulou essas regras para si mesmo, ou seja, eu vou mudar só uma nota de um acorde para outro, e essa nota vai mudar de posição, porque ele já estava pensando no que ele ia fazer com isso. Ou seja, fazer uma textura em vozes independentes, onde você muda as vozes em lugares diferentes. Porque se você mudar 2 notas vão mudar na mesma hora. Então vai ser 2 instrumentos que vão mudar de nota na mesma hora. Isso implica em quê? Que você vai ter o mesmo ritmo nos 2 instrumentos. Ele pega esse ciclo aí, ele começa mudando de um acorde para outro muito lentamente. E depois ele vai acelerando e obtém ao final uma textura bastante complexa, pelo modo também como ele faz os voicings, como ele elabora um contraponto e uma condução de voz a partir disso, de uma forma altamente sofisticada, que faz com que você já não ouça esses acordes como entidades isoladas, você simplesmente ouve um torvelinho de ciclos superpostos, porque cada voz é como se fosse fazer um ciclo, e ele distribui a condução de voz e trabalha com o piano de forma a criar uma paisagem meio que caleidoscópica que te envolve e te leva para outro lugar aí, que eu não sei qual é. Eu sei que é um lugar que eu gosto. Gosto de pensar que isso é uma regra geral, assim, né? Os compositores que são mais bem-sucedidos são o que constroem estruturas atraentes, sonoramente atraentes, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo eles têm uma engenhosidade, um engendramento interno, a composição deles, muito bem feito, muito elaborado, muito engenhoso de fato, sabe? Com uma estrutura muito engenhosa. Eu acho que Bach, eu acho que é o grande exemplo disso, né? Você ouve coisas de Bach e a superfície sonora, sensorialmente, a música dele, a sonoridade da música dele é encantadora, é atraente, e se você for olhar debaixo do capô, né, você vai ver que ali tem uma coisa muito engenhosa de construção, né?
e às vezes bastante rigorosa, né? Tá, isso aqui é que eu quero mostrar para vocês, ó, que isso aqui é a quantidade média de acordes por tempo. Ou seja, primeiro ele estabelece um ritmo de aproximadamente 0,14 acordes por tempo, né? Porque ele não aumenta o andamento, mas o ritmo harmônico dele vai aumentando gradualmente. Então ele muda, porque ele faz ritmos, né? Fica um número quebrado assim, porque ele faz ritmos quebrados, né? A gente vai ver a partitura. Mas ele começa mudando 0,1, 0,14 acordes por tempo, ou seja, cada acorde dura bastante tempo e ele fica bastante no grave. Depois ele aumenta esse ritmo harmônico até chegar a um acorde por tempo, depois 2 acordes por tempo, depois 3 e 4 acordes por tempo. Então ele fica inicialmente, então esse ciclo vai rodar assim, ó, mais ou menos nessa velocidade. Vai rodar bem lentamente assim, mudar de um acorde para o outro. Claro que ele vai engendrar aí uma textura muito engenhosa, como vocês vão ver. Depois, no final, tá assim, ó. Os acordes estão mudando nessa velocidade. Só que como só muda uma nota de um acorde para o outro, e duas se mantêm, você não ouve o ritmo assim. Isso é o ritmo harmônico, mas você não ouve ninguém fazendo esse ritmo. As vozes mudando assim, né? O HD onde eu tinha a partitura dessa música deu pau. Essa partitura foi bastante difícil de achar. Então a gente vai olhar aqui, eu vou pedir perdão para vocês, porque a gente vai olhar aqui no site da editora uma versão da partitura que não é muito boa de olhar, porque ela tem esse timbre aqui, tá? Essa coisa escrita aqui. Então ele começa aqui. Então vocês vão me perdoar, ele começa aqui nesse andamento 77, com 7/4. Ele tem essa coisa numérica, né? Porque esse concerto, o programa dele, né? A ideia extra musical dele é os 7 dias da criação, né? É a criação do mundo que Deus fez em 7 dias. Por isso que chama em 7 dias, in 7 days. Aí sempre tem o número 7 no meio, né? Então ele usa aqui 7/4, o andamento é 77, ele está sempre usando algum 7. A ideia aqui hoje não é examinar essa orquestração, nem examinar essa composição a fundo, a gente só vai dar uma olhada para a gente ter uma noção do quão engendrado é e do que ele faz mais ou menos, né? Com esse ciclo parcimonioso. Então você vê, aqui você tem o piano, ele começa com um bumbo e ele começa extremamente grave, ó. Ele começa dividindo os contrabaixos, isso aqui vai ser a oitava abaixo, né? Vai soar a oitava abaixo, então deixa eu mudar minha oitava aqui. Isso aqui vai soar aqui, né? Certo? Olha o dó sustenido menor dele aqui, ó. Certo? Ele vai começar com esse dó sustenido menor aqui, nessa oitava. Certo? Tá vendo? Tem isso aqui. É grave assim, é bem escuro. Então vamos ouvir e tentar seguir para vocês terem uma ideia. O piano lá no grave. E eu vou dar umas paradinhas para comentar, né? A textura do piano é sempre de notas isoladas, muito abertas, muito distantes uma da outra. Claro que aqui no início ele está trabalhando só no grave. Deve estar aqui. Ó, o piano entrou aqui.
que é isso? Aqui já as cordas já estão mais no agudo, né? Aí começou a acelerar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aí entre os trombones, os metais, trompas, contrafagote aqui. Trompas, trombones e cordas graves. Não sei se eu vou conseguir seguir, porque essa partitura é bem chata, não dá para visualizar tão direito. Tá aqui. As madeiras agudas. Você vê que ele trabalha a densidade, a variação de densidade, né? As flautas. Ó, a corda. Acelerando o ritmo. Vai chegar aqui daqui a pouco. Aqui. Mas não. Sei lá onde ele tá. Já tá aqui, né? O ritmo já tá bem acelerado. Tá por aqui, vai chegar nesse clímax aqui, ó. Vai chegar aqui nesse clímax. Aí ele arrefeceu de novo e voltou para um ritmo mais lento como do início. E aí acaba o trecho e emenda com o outro, né? Ele não tem pausa, ele já emenda com o próximo trecho, mas aí já vai ser outra estrutura, não vai ser mais esse ciclo de acordes. Um grande abraço e estamos juntos na música.